pontos que eu imagino que seja de muito orgulho, né, dessa tua gestão, dessa tua trajetória, é justamente a parte das obras de drenagem, que foram, não sei se foram concluídas, se já encerraram, mas que representa, né, uma grande vitória durante esse período aí à frente da administração. E como é que foi essa relação, né? Como é que era para administrar interesses do poder público e interesses dos moradores, é claro, para poder... Questões ambientais. Como é que você equilibrou mais esses pratos aí e realmente chegou no final e falou, tá aqui, tá entregue, resolvemos um grande problema que foi da drenagem. Essa questão da drenagem aí tem uma história longa, né? Sim. Porque é uma obra muito grande e, na verdade, o condomínio RK, só para contextualizar, é interessante a gente entender a questão histórica do condomínio, né? O condomínio RK ele foi criado em 1994, ele foi criado por meio de uma divisão amigável entre particulares, Terracap e governo, na época do governo Roriz, e o condomínio ele foi criado, não foi, né? Às vezes a pessoa pensa, né? Quando fala, é irregular e tal, porque pensa que foi um bando de pessoas que foi lá e entrou e invadiu a área pública, e não é assim. O RK não nasceu assim. Existem áreas que surgiram assim. O RK não nasceu assim. O RK nasceu realmente com um projeto urbanístico, com um desenho, com tudo direitinho. O que ocorreu? Ocorreu que teve uma divisão amigável, né? Essa divisão amigável gerou uma escritura e estava ali nas tratativas. A escritura da gleba. Escritura da gleba, isso. Né? Registrado em cartório, tudo certinho. Tá? Isso foi em 94. Em 97 houve mudança de governo, aí pró-Roriz, contra-Roriz e tal. Aí veio aí um movimento político, aí surgiu aquela questão da grilagem, tinha questão da família Passos, e aí, nessa perseguição, nessa briga política, entrou o RK como sendo um grande troféu, né, para essa discussão política, para essa CPI. É pelo tamanho, e aí, né? Exatamente, pelo tamanho, né? E aí o RK foi a grande vedete no negócio. Então, o que acontece? O RK entrou como grilagem, né, mesmo tendo essa escritura, né, e com isso, essa escritura, aí entrou, né, houve a CPI, os vários promotores entraram com o processo em 97, né, e aí a coisa começou ali, mas depois o Roriz voltou, aí novamente a Terracap se manifestou em 2000, né? Ou seja, alguns anos depois que estava tudo certo, teve um desembargador que falou, não, analisamos a documentação, RK área particular, está tudo certo. E ficou esse imbróglio aí, né? Aí em 2001 que houve a justiça pegou e falou, peraí, vamos suspender a matrícula, vamos suspender essa matrícula, ninguém vende, ninguém compra e tal, e vamos deixar a coisa até resolver, né? Então ficou a matrícula do RK hoje, ela não foi cancelada, a matrícula é suspensa, né? E o processo ficou mais vezes parado. E eu, por exemplo, comprei em 2005 no RK. E quando eu comprei, estava lá exatamente o Raimundo Ribeiro, na época era secretário de Estado. Sim. E falando assim, o RK será um dos primeiros condomínios a ser regularizados, porque e tal. Eu falei assim, isso então, lá em 2005. Lá em 2005 tal. Aí em 2005 teve essa... O tempo é muito relativo com relação Pois é, aí falei, poxa, então tá tudo resolvido, então tô tranquilo, né? Então, assim, a comunidade, veja bem, a comunidade do RK, ela desenvolveu o RK, trabalhou o RK e comprou e tal, com uma expectativa, né, de ser área particular. E não é uma expectativa porque chegou alguém e enganou, é porque tinha efetivamente um documento. A cidade da Terracap, entendeu? Então a gente tinha isso como uma coisa... mas processo judicial. A gente não pode esquecer, a gente não pode olhar para o passado com o olhar do presente. A gente tem que olhar e contextualizar. Por exemplo, hoje tem internet, a gente sabe de tudo, né? Na época, lá para 2000, 90 e poucos, as pessoas não tinham acesso. Tem um processo, mas tem aqui, né, na escritura, então acho que esse negócio daqui a pouco morre. Tem uma manifestação de um desembargador que a área é particular, então a gente está tranquilo e tal, né? Então essas coisas vão acontecendo. Em 2007 teve aquele movimento de derrubada e tal, da época do Arruda e tal. Aí teve um desembargador que manifestou, falou, o RK é uma área consolidada, né? A RK é consolidado, então não tem que discutir isso, né? Mas voltando à questão da drenagem, né? É importante entender esse processo de vai e volta, que o RK conseguiu até a licença de instalação lá atrás. Licença de instalação. Depois que isso veio esse processo, lá para 97, depois de alguns anos, conseguiu essa licença. Aí depois o Ministério começou a drenagem, né, a drenagem interna. Tá? Aí chegou lá para 2008, mais ou menos, o Ministério Público pediu para suspender a
suspender a... Teve licenciamento de obra. Teve licenciamento de obra, começou a obra, okay. Aí depois o Ministério Público falou, não, tem que suspender esse negócio, que esse negócio está irregular. Né? Tem uma discussão aqui, aí suspendeu a licença. O IBRAM suspendeu a licença. Aí nós ficamos sem fazer a drenagem. Aí o que aconteceu? Aí realmente surgiram, né, as erosões. Aí a erosão aumentou. Aí nós ficamos nesse período, quando nós assumimos em 2010, estava tudo parado, não podia fazer nada, né? E aí nós ficamos lutando. Eu particularmente tive uma conversa com o doutor Dênio, né? Falou assim, doutor Dênio, nós temos um problema, nós precisamos resolver isso, nós precisamos colocar, vocês têm que fazer a correção. Não tem como fazer a correção porque é área de declividade. Se a gente não tiver a rede de drenagem, não dá para resolver isso. E é claro que o Estado não ia fazer. Vai ser paliativo, né? Ele falou, não, vocês têm que resolver isso. Eu falei, não dá para fazer porque são fases de desmanche, a gente tem que resolver o problema da drenagem. E nós não temos onde lançar as águas. Aí, não, aí sempre vocês resolvem, entendeu? Eu falei, o Ministério Público poderia nos ajudar, porque eu, inocente, né? Pensando que as pessoas têm interesse em resolver os problemas, mas nem sempre. Às vezes os interesses são realmente punir, etc. Tal. Então, o que acontece? Aí, não, vocês resolvem lá, fazem os acordos para vocês fazerem e vem aqui a gente homologa. Eu falei, então tá bom. Aí virou uma meta minha trabalhar nessa linha. Aí em 2014, quando eu assumi como síndico, eu consegui fazer uma parceria com os vizinhos do lado e eles autorizaram a gente a instalar as bacias, entendeu? Sim. E aí nós conseguimos, aí nós avançamos na questão do processo e explicamos ao Ministério Público, tem que fazer, mostramos laudos e tal, que tinha que fazer a drenagem, a gente estava com 5 Vossorock, começando a sexta, imensas, né? E aí falamos, não, precisamos disso aqui e tal, não tem outro jeito. Aí o Ministério Público concordou, o IBRAM autorizou, nós fizemos um projeto, atualizamos, tal, e levamos para a Assembleia. A Assembleia tem com essa... Observe que a dificuldade que a gente tem para fazer as coisas, porque a Assembleia também... Peraí, mas isso não é uma responsabilidade uma responsabilidade pública? Ok. Tem que lidar com o interesse aí também. Exatamente. A interpretação deles. Interpretação. Mas que hora que teve a virada de chave do privado para o público? Ou não teve ainda? Não teve. É um processo que está acontecendo, né? E aí o que acontece? Nós conseguimos, né, levamos para a Assembleia a seguinte proposta. Falou assim, a gente precisa fazer porque nós estamos aí com risco de ter uma multa milionária, né? Porque a multa foi pedida lá em 2005, 22 milhões. E aí nós estamos com risco de ter uma multa milionária e nós precisamos fazer a nossa drenagem e a recuperação ambiental. Justamente. Porque aí a gente encerra esse negócio. A gente chega lá e fala, fizemos nosso dever de casa, nós fizemos dever de casa. Nós somos moradores, nós compramos, né, por isso que eu falei da história, nós compramos o lote como uma área particular. A gente não tinha conhecimento individualmente, não tinha conhecimento que tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Ora, nós compramos um lote, estava aprovado, né, com base em escritura e tal, então parecia que estava tudo certo, né? Mas nós somos vítimas desse processo, e nós moradores, tá? Nós não somos nós que causamos, nós causamos indiretamente, que à medida que vai construindo, vai impermeabilizando o solo e tal, né? Então a gente entende essa parte, né? Então, gente, vamos fazer a obra, é uma obra cara, né? Com sacrifício, mas vamos fazer. Observe que nós colocamos esse desafio na época da pandemia. Pandemia, e nós levamos para a Assembleia, tivemos a coragem de fazer isso. Tanto é o nosso desejo de resolver a questão ambiental. Então nós levamos essa questão, né? Os condôminos entenderam e se sacrificaram e nós fizemos essa obra. É uma obra que nós temos com muita economia, porque, modéstia à parte, eu realmente cuido da ponta do lápis, eu cuido muito, né, cuidei com muito cuidado, nós gastamos aí 15 milhões mais ou menos, mas é uma obra que custa, hoje seria para fazer, hoje seria 50, 60 milhões. Sim. Começou em 2020, então, 2021? 2020, aí, na verdade, eu estava como subsíndico, né? Eu comecei, a gente ficou aguardando o projeto, eu fiz o projeto, atualizei e tal, a gente ficou aguardando a autorização, né, a aprovação pela nova CAP. Gente, a gente nunca fez nada errado. A gente fez tudo com o projeto, nova CAP, tá? IBRAM, fiscalização do IBRAM o tempo todo, a DASA, tá? A autorização da DASA, com visita de todos esses órgãos lá, acompanhando a obra, tudo da melhor maneira possível. Nós temos tudo da melhor maneira possível. E aí, fizemos a obra, resolvemos, estamos recuperando, estamos terminando. Hoje não tem erosão nenhuma no RK. As Vossorox cobrimos tudo, resolvemos tudo, já replantamos, a gente está naquela fase de manutenção. Um pouquinho antes a gente fala, vamos acabar de fazer, a hora que quiser todo o plantio, a gente apresenta, né? Essa coisa. Aí o processo deu uma movimentada. Achamos estranho, falei, poxa, processo movimentado, processo parado, o processo de danos ambientais. Aí deu uma movimentada. Aí falou, então vamos lá colocar que a gente tá, porque a gente tinha informado que estava fazendo, a gente foi informando passo a passo. E aí, nós apresentamos, né, tudo direitinho, os relatórios, tal, mas ainda assim,
nós, ainda assim, né, nós tivemos uma sentença, assim, não vou fazer juízo de valor da sentença, mas uma sentença que 15 anos depois de um desembargador se manifestar, falando que o condomínio é um condomínio consolidado, aí você ter um juiz que chega e fala assim, vamos derrubar tudo. Olha só, sem juízo de valor. Mas como é que você pode imaginar que seja razoável você derrubar 2.000 casas? 2.000 casas. Porque essas 2.000 casas estão trazendo dano ambiental, e o dano não seria muito maior se você retirar essas 2.000 casas? Sim. Num espaço que já tem rede de drenagem funcionando, sim, você já tem rede de esgoto e água. Você não usa água do solo, ou seja, você não tem dano nenhum, né? Então tudo já foi superado. E o RK estava assim, já estava no PEDOT lá em 2009, que o RK é a área a ser regularizada. Em novembro do ano passado, de 2024, saiu uma sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do TJDFT, decidindo que o condomínio teria que pagar uma multa de 22 milhões, isso corrigindo de 2005 até 2024, né? Essa multa corrige... Dá mais de 200 milhões de reais. Essa correção monetária, mais aplicação de multa de 10 mil reais por dia. Reconstituição da reconstituição. Do bioma. Ou seja, tira a sua casa, agora, você ainda tem que pagar, ainda tem que reconstruir. E assim, aí nessa hora que as coisas se misturam, né? Porque você está fazendo um processo de regularização, né? Se adequando para finalmente conseguir parcelar ali teu solo, né? Regularmente, registrando no cartório. E aí vem uma sentença que parece ir de encontro a todo esse processo todo, né? Exatamente. E como é que foi para você receber essa notícia, né? De como assim? Eu tava indo tudo tão bem, agora recebo uma multa complementando um ponto. Isso não é uma realidade só do RK. O Distrito Federal ele tem pelo menos 500 mil famílias morando em condomínios irregulares ou em processo de regularização. Então uma decisão dessa, ela não impacta somente o RK, ela impacta todo o Distrito Federal. Sim. Né? Assim como teve em Vicente Pires, que mandou-se derrubar os prédios, agora a gente tem uma decisão dessa. E em áreas privadas, as decisões geralmente são em relação à questão da propriedade e não à questão ambiental. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que a gente precisa chamar todos os atores na mesa, entendeu? Para pacificar o DF. Eu acho que já está na hora. Aqui é a capital federal, pelo amor de Deus. Acho que a gente tem que ter uma linguagem única, né? Que respeite a realidade dos condomínios, que respeite... Eu penso assim, né? É um processo educativo, né? As multas e tal. Eu entendo isso. Agora, tem que ser um processo educativo, porque é o seguinte... eu acho que não é educativo quando você não respeita o processo histórico. O que é que eu quero dizer com isso? Eu entendo que é o seguinte, se você estabelece um processo contra um determinado condomínio que provocou um dano, né, pela sua própria instalação, digamos assim que seja um dano pela própria instalação, né, que não esteja atendendo eventualmente um determinado dispositivo. Então, você, no decorrer do tempo, você precisa avaliar o que aconteceu. Né? Se eles, com aquele processo, se houve um processo educativo ou não. Ou seja, aquele dano pode estar 10 vezes maior. Sim. Ou aquele dano pode ter concluído. Então é o seguinte, o próprio processo, ele já é educativo. No nosso caso foi, porque nós mesmos, não tendo provocado dano, nós fizemos a correção. Então acho que isso é uma coisa de sensibilidade que faltou, né? Então é o seguinte, olha, se houve um processo, o próprio condomínio foi lá, recuperou tudo. Então vamos fazer uma avaliação do que está hoje e tal, vamos ponderar essas questões. Não foi ponderado nada, foi simplesmente aplicado aquilo que foi solicitado em 2005, sem levar em consideração nada que aconteceu depois, né? Nem mesmo uma perícia foi solicitada. Então a gente, como as coisas se misturam, né? Acaba virando uma coisa só, né? Um grande problema. A gente tem trabalhado na seguinte linha. Nós temos a questão fundiária, essa discussão fundiária, que o condômino não entende, porque aquele que comprou sob a égide de uma escritura particular, ele fala, poxa, como é que agora tem que ser pública, né? E aí nós tivemos uma reunião com o governador Ibanez, ele tem sido sensível em relação a essa questão de condomínio, ele demonstrou esse interesse em regularizar o RK, eu acho que isso vai acontecer, né? Nós contamos com a boa vontade das autoridades, né? Nós estamos defendendo os interesses dos moradores, mas assim, com muito senso de realidade, né? E acho que com isso a gente tem chance de resolver, tá? Penso que a gente está credenciado para poder desenvolver esse processo. Mas o que ocorre é o seguinte, é importante que as autoridades tenham também essa sensibilidade,
porque não pode ser esquecido o processo histórico. Eu acho que não pode ser esquecido que o condômino, ele não foi aquele que provocou o dano, foi o condômino que chegou lá e invadiu. O condômino comprou um lote, que ele, em princípio, era uma área particular, que poderia ser, né, um condomínio ali, e que a coisa foi revista, o título foi revisto, e está suspenso esse título, e pode ser considerado particular, porque essa questão, né, eu estudei essa questão fundiária aí, tem lá uma transmissão de uma área do Joaquim Marcelino, né, dentro do Alarcão até o Marcelino. O Marcelino tinha 2 glebas, e essa gleba, uma das glebas fez parte do seu inventário, e a outra gleba não apareceu no inventário, e essa gleba teria sido vendida para o Oswaldo, e o Oswaldo passou para o Não foi RK. desapropriada essa Aí é que tá, não aparece a desapropriação dessa segunda gleba. Sim. Essa segunda gleba não aparece, houve desapropriação do Oswaldo, entendeu? Sim. Houve do Joaquim Marcelino. E aí a discussão da Terra Cap é o seguinte, essa área coisa fazia parte do pacote e estava tudo desapropriado. Sim. Então, hoje, a tese do Ministério Público é que não existiu essa gleba, né, separada, essa gleba nunca foi transferida para o Oswaldo, que houve uma ali coisa só mesmo. Isso, é tudo uma coisa só, e que essa transmissão para o Oswaldo, que depois veio para o RK, essa transmissão foi uma transmissão fraudulenta. Sim. Ok, mas só que isso foi um processo, passou pela Terra Cap, né, na época, né, e a Terra Cap que assinou junto com o governador. Então eu não estou falando dos atuais dirigentes da Terra Cap, mas eles têm que respeitar a instituição, a história da instituição e a responsabilidade da instituição. Sim. Então a Terra Cap não pode ser apenas uma imobiliária, ela tem que ser uma empresa estatal, né, que tem responsabilidade social também. Não pode esquecer que nós estamos lidando aí com uma comunidade, né, como vocês falaram aí, né, parece uma grande prefeitura, né, um grande município, gigante, né? Sim. Então, assim, nós temos aí mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil habitantes. Norte. Nós temos mais de 10 mil habitantes, e isso chega, né, a população, as pessoas que trabalham, que prestam serviço, ultrapassa 12 mil, somando tudo, dá mais de 12 mil pessoas. Sim. Então, há uma necessidade de um tratamento social disso aí. Sim. Há uma necessidade de uma solução. E essa solução poderá vir, né? Essa solução poderá vir, porque o acordo, né, que o Ibanez propôs, ele falou, vamos resolver tudo de uma vez, né? Aí a gente entendeu isso como uma saída boa, né? Porque é ruim eu, morador de condomínio, ficar 10, 15 anos, passar, né? Já completei 60, vou passar para as minhas filhas um problema, entendeu? Sim. Então, queria resolver isso. Então, dentro dessa preocupação em resolver, a gente falou, vamos dialogar com a Terra Cap. E nós vamos levar para o condômino quando a gente tiver um pacote já de soluções. Se fosse só a multa, sem a demolição, como é que seria recebida essa sentença no... A multa é impagável, R$200 milhões, né? Não tem condições, não tem. Vai dar 110 mil reais por lote. Não tem cabimento, assim, é uma grande, só a multa, pensando só na multa, é uma injustiça muito grande. É injustiça porque não levou em consideração, não é só o que foi colocado lá no início, que houve desmatamento, e não houve desmatamento, foi provado durante o processo. É lógico que existe um dano, entendeu? Mas um dano muito menor do que esse. Acho que e o trabalho que foi feito ao longo de tudo, a compensação que foi feita com a própria obra estatal, com tudo isso que a gente não está sendo descontado. Não está sendo nada, não está sendo considerado. Então acho que é inaceitável, assim, impagável essa multa, né? Nós consideramos que não tem condições, entendeu? Agora, o que a gente quer sinalizar, né, voltando agora, juntando os dois problemas de volta, né? Que a gente possa fazer, né? Existe uma inovação no direito aí, que tem até um projeto de lei, não sei se vocês já ouviram falar, que é um processo estrutural. Processo estrutural, você pega processos que estão em instâncias diferentes, conteúdos que são correlatos, e junta tudo numa negociação e resolve o problema todo. Então a gente quer propor, nós temos essa semana ainda uma reunião na Procuradoria, que a gente quer propor para o GDF nos apoiar nessa iniciativa. Aquilo que a gente falou lá atrás. A gente precisa pacificar o DF. Sim. E essa solução que a gente pretende dar, talvez seja uma solução que possa também atingir outros condomínios, que tem tantos outros, uma situação semelhante. Então, um grande acordo de que vai trazer mais responsabilidade ambiental, um acordo que vai gerar compensação e que vai gerar educação e que vai gerar mudança, né? Mudança de comportamento, que é o que a justiça entende que é o grande objetivo da justiça, mudar comportamento. A gente acredita que dá para fazer isso. Na hora da regularização fundiária, é inevitável que essas pessoas pensem sobre questões ambientais também, até porque na hora que regulariza, você também está preocupado em projeto urbanístico, aprovação urbanística e aprovação também ambiental, de readequação ambiental.
Mas no tete-a-tete ali, no 1 para 1, não só a consciência coletiva, no 1 para 1, esses moradores, eles demonstram essa consciência mesmo do tipo, eu tô pagando pela regularização, né? Puxando aqui, já antecipando um pouquinho os valores, mas a última proposta que vocês tiveram foi cerca de 2 semanas, dia 28 de maio, que colocava em R$180 mil, financiado em 360 meses, ou 135 o pagamento à vista, né? Isso para regularização, para escriturar, para receber a escritura. Um lote de 500 metros. 500 metros quadrados. Tem lotes maiores ali, de esquina e tal, mas uma média de 500 metros. Então, na hora que você recebe, o morador recebe esse preço, ele tem uma percepção de valor de que esse investimento que ele faz não é só a escritura, ele tem uma percepção de valor de que tem também a questão ambiental, tem a questão urbanística, tem a questão até de cidadania mesmo, de você readequar. Como é que é essa relação, não no todo, de novo, nas conversas de 1 para 1 ali, como é que as pessoas recebem esse valor? O que a gente percebe nas conversas, né? Porque a gente não fez uma assembleia ainda para discutir coletivamente, até porque a gente não tem todas as cartas na mesa. A gente procura solucionar, porque não adianta você levar o problema para a gente. Então, que problema a gente já sabe que tem, né? Então, a gente está tentando criar soluções e levar a coisa mais palatável possível, né? Mas o que hoje, o nosso dilema hoje embora sejam questões distintas, né, como vocês colocaram aí, é fato, né, uma coisa é a questão fundiária, outra coisa é a questão ambiental. Então, o que está sendo colocado para nós, condôminos RK? Vamos resolver a questão fundiária, vocês vão fazer um acordo, vocês pagam a terra cap e a gente resolve a questão fundiária e avança em regularização. Fechou. Esse ponto. Aí o condomínio fala, ok, mas está sendo colocado um valor aqui que eu vou financiar, vou comprometer, né? Está todo mundo passando por dificuldade. Sim. Depois da pandemia, pelo que a gente sente internamente, as pessoas estão todo apertado, não tem ninguém, né? Lógico, tem uma outra pessoa que tem uma condição melhor e tal, mas as pessoas estão. Então vai sacrificar o orçamento, vai sacrificar a pessoa, né? Então ela vai se comprometer para poder pagar um valor, né? Financiar um valor pela aquisição, né? Dos lotes que ela já adquiriu lá atrás com a escritura. Observe, né? Então isso é muito importante para a gente pensar na questão da acessibilidade que as autoridades precisam ter para resolver o problema. Então nós temos essa questão, ok, vamos resolver isso e tal, mas vai resolver tudo? Não, ainda tem a questão da multa. Fala, peraí, mas como é que eu vou assumir uma multa se eu já vou ter que pagar o terreno? E a gente vai comprometido, né? Tô comprometido, minha renda está comprometida. Nós já nos sacrificamos fazendo toda a obra de drenagem, fazendo recuperação e tal. E aí eu ainda vou pagar e depois ainda tem uma multa. Avelino, tem um ponto importante, até porque um dos pilares da regularização fundiária são as compensações e mitigações ambientais. Exatamente. Eles são indissociáveis. Né? Por exemplo, nas áreas do Grande Colorado, se faz a regularização desde que você faça as compensações ambientais, inclusive nos prejuízos que já foram causados, para mitigar, para resolver e também para recuperar aquelas regiões ou em outras regiões. Exatamente, é nesse ponto que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar para oferecer a segurança para o condômino. A gente quer falar assim, nós conseguimos reunir aqui Ministério Público, reunimos o IBRAM, reunimos o GDF, reunimos os órgãos ambientais e tal, nós vamos fazer uma coisa que resolva tudo. Então, e o condômino, aí o condômino vai falar, não, ok, assim dá para fazer, porque o condômino está preocupado com a sua própria coexistência, a própria sobrevivência, porque você não pode impor uma punição tão forte, você vai pagar pelo terreno, você vai pagar por isso, e ainda tem o PLC. Exato. O PLC que a gente ainda tem que discutir. Ainda tem o PLC. A maioria do condomínio tem intenção de regularizar, de ter sua escritura? Não tem? Como é que você... Condomínio, a justiça precisa entender que o condomínio RK já é área, né, passiva de regularização, já desde 2009 e tal. Então, 2009, né? Então é o seguinte, o PEDOT. Então, quer dizer, é área passiva de regularização, cumpriu todas as etapas, mas tem essa questão da pendência, né? Tem essa pendência. E aí a gente precisa resolver tudo, né? Mas o condômino, a acessibilidade que eu tenho nas conversas é o seguinte, se não for apresentar uma solução total, não dá para aprovar. Então, eles não aprovam a negociação. Se a gente não sinalizar, não adianta ter uma expectativa. De expectativa, meu filho, isso não acontecer. Né? Por quê? Porque, lembra que eu falei um pouco que uma das funções da justiça é educar? Então, quando você faz uma coisa da melhor maneira possível e você não é correspondido. Não é um incentivo, né? Exatamente, aí você já fica assustado. Fala assim, como é que eu vou agora confiar que você vai ser praticada a justiça, né? Se eu fui tratado tão injustamente?
Então esse é o grande dilema do condômino. Então nós temos a expectativa, né, temos a confiança de que o tribunal vai reformar essa sentença. Não tem... Teve decisão em primeira instância. Só primeira instância. E assim, até hoje não ouvi um advogado, um jurista, ninguém. Fala, pô, isso aqui tá... Eu falei com o doutor Carlos Divino, o senhor aplicaria uma sentença dessa? Ele viu. Então, Vamos perguntar para ele. Porque ele esteve conosco lá, né, nesse processo, aí teve batendo papo e tal. Então é o seguinte, se o senhor aplicaria essa sentença, não tem cabimento, entendeu? Então, assim, ninguém fala que tem cabimento essa sentença. Agora, mesmo assim, eu não posso... convencer meu condômino a fechar um acordo com a TerraCap e falar assim, gente, essa multa não tem cabimento. O condômino vai falar assim, pô, mas qual a segurança que eu tenho que isso vai ser revertido? Então eu preciso... Então esse é o grande X da questão. Nós precisamos avançar, quero o apoio dos órgãos ambientais, quero o apoio do Manuel Andrade, presidente do Tribunal de Contas, que tem sido um grande parceiro. Inclusive, a TerraCap, ela foi meio... intransigente um pouco na negociação. Aí nós pedimos o apoio lá, conversamos com o Tribunal de Contas, né, o Manuel Andrade, né, o doutor Manuel Andrade entrou como um intermediador ali na conversa, um mediador, e aí a gente conseguiu dar mais um passo. Então, assim, a proposta que a TerraCap fez, né, e bateu o pé, 180 mil, 135. Falei, ok. A última, né, a proposta final. Ela falou que não tem como mexer nisso e tal, porque tem as técnicas, etc, etc. Então, 135 seria o valor à vista. Então, o nosso caminho vamos buscar agora, né, o BRB, outras instituições, né, inclusive o doutor Manuel Andrade também ficou presidente do TCDF, ficou, né, de intermediar também uma reunião com o BRB para poder ver se a gente consegue criar uma linha de crédito, né, naquela forma que o morador vai pagar... Esquece o preço 180. 180 para financiar com a TerraCap. Nós queremos financiamento em condições razoáveis do 135. Antecipar, né? Isso, exatamente. Porque aí a gente paga à vista a TerraCap. Entendeu? A TerraCap não mexe o fluxo de caixa dela. Então ela é 135 à vista. É um pouquinho menos danoso, menos complicado para o morador. Esse é um ponto, né, que a gente quer trabalhar. E o outro ponto é trabalhar uma conversa coletiva para a gente poder também apresentar para o condômino uma solução completa. Eu acredito que assim a gente consiga avançar, entendeu? Mesmo o preço não sendo, né? Todo mundo acha que está fora, porque a pessoa fala, como que a urbanizadora Paranoazinho, que é uma empresa, né, que tem fins lucrativos, né, tem encargos, etc, e tem compromisso de fazer N obras aí de recuperação, de drenagem, isso, aquilo, entendeu? De infraestrutura. Como que a urbanizadora Paranoazinho, ela pode praticar um determinado valor, né? Que não sei, acho que 80, 60, 80 mil, não sei como é que foram os valores, mas a gente tem notícia de valores mais ou menos assim, né? E a TerraCap, que vai receber o condomínio pronto, né? Até a drenagem de águas pluviais, esgoto, água, tudo, né? Pavimentação, tudo. Dá um preço mais alto. Vai dar um preço mais alto, que é só pegar o dinheiro e colocar no cofre. Então, assim, e cadê a função social da TerraCap? Então, assim, esse é o sentimento do morador. Então, a gente precisa buscar uma solução, né, completa que seja aceitável, né, do ponto de vista. Porque as instâncias são diferentes. Uma coisa é fundiária, outra coisa. Mas quem está pagando a conta é o sol. O grau de consciência do condomínio dos moradores em termos do prejuízo ambiental que aquelas casas e etc. causaram. Ou isso já foi transformado em ação, ou seja, a montagem do centro de práticas ambientais, a drenagem pluvial. Me fala um pouquinho disso, só para a gente concluir esse tema da questão ambiental. Obrigado, é bom a gente alinhar, né? Você não fala uma coisa, fala outra, né? Os temas se misturam, mas foi muito bom você colocar. Nós temos consciência, né, do impacto. Claro, qualquer condomínio tem um impacto, né? A impermeabilização do solo, né? E aí, principalmente numa área de declividade, com um terreno, né? Pelo tipo de terreno, provoca erosões e tal. Então nós temos essa consciência. Agora, tem uma outra questão que foi colocada lá em relação a desmatamento, um novo desmatamento, porque o RK era uma área de fazenda, né, e o terreno já era antropizado já muito antes, então não tinha, era pastagem. Hoje, se você pode confirmar o que eu estou te falando, você pode pegar no Google lá uma imagem antiga do RK lá na década de 70, inclusive isso foi colocado no processo, que o RK, ele era imagens da Força Aérea, né, que não tinha
árvores, praticamente não tinha árvores do RK, nenhuma. Hoje, se você pegar a imagem hoje, tem muito mais árvores do que o que tinha. Nós temos ali uma nascente que nasce exatamente atrás do Império, né? Império e passa por trás do RK ali. É a única nascente preservada que nós temos. Ali é o Rio São Bartolomeu? Não, é o Capão Grande. É o Capão Grande, né? Então corre o Capão Grande. É a única área que nós temos no DF que é totalmente pura, entendeu? A gente faz, inclusive, acompanhamento dessa água, faz recentemente testes de água, etc e tal. Então, nós temos várias nascentes ali, nós temos plantado muito, né? Tem plantado muito naquela área. Então, hoje tem muito mais árvores. Nós temos o Centro de Estudos Ambientais que está cuidando exatamente dessa parte, não só de coisa, mas da fauna. Pra você ter ideia, a gente colocou até câmeras trap para poder fazer monitoramento da fauna no local. Então, assim, a gente tem uma preocupação, né? E essa preocupação, eu tenho demonstrado, o RK é todo feito com... A pavimentação foi toda com bloco intertravado. Não é só a avenida que já foi feita, foi a primeira que foi feita com asfalto, o resto é tudo intertravado. Então, fizemos imediatamente, quando se foi possível, foi feito o esgoto, não, quer dizer, a gente tinha um problema ambiental muito forte lá, isso a gente superou, porque era, né, a pessoa falava, igual a tábua de pirulito, né, a fossa contaminando o lençol freático, isso foi eliminado, eliminamos as fossas, então a rede de drenagem ela tem um outro peso, né? Então, além da rede de esgoto, a rede de drenagem também é uma outra solução. E ali nós temos espaço, né, de preservação muito bom. A gente esteve recentemente lá no... vou até adiantar uma coisa aqui que a gente está planejando, está discutindo em termos de futuro, mas nós temos um espaço ali de preservação que dá para poder colocar muitas árvores, fazer um parque ecológico, alguma coisa, talvez até uma parceria com a urbanizadora Paranoazinha, porque é fundo do RK junta com o fundo do Império ali, entendeu? Dá para fazer um parque legal ali de preservação, entendeu? Sim. E que é uma compensação não só para o RK, mas para a região toda. Então, acho que tem uma coisa muito boa que dá para fazer. Temos coisas boas, nós temos essa consciência, nós temos uma preocupação com a educação ambiental. Pra vocês terem ideia, a gente tem parceria com a Escola Santa Helena. Os alunos da Escola Santa Helena vão lá, fazem, entendeu? Trabalho de reciclagem, trabalho de entendimento das questões ambientais, reconhecimento de árvores e tal. Então, assim, a gente tem há uma consciência coletiva que os moradores têm uma responsabilidade de repor isso. Sim, tanto é que, nós, né, como eu falei aqui, nós conseguimos aprovar uma obra de drenagem que hipoteticamente seria uma responsabilidade do Estado, nós conseguimos sob a responsabilidade total e financeira dos condôminos. Na hora de você trabalhar a negociação, né, elaborar a sua proposta para apresentar para o TerraCap, isso levando em consideração os interesses dos moradores, vocês fazem essa comparação porque você tem duas realidades ali mesmo na região. Você tem terrenos da SPU, né, da Secretaria do Patrimônio da União, que no caso é a TerraCap que toma conta, como é o caso do Bela Vista, do Lago Azul, e também tem terras privadas, né, que tem da urbanizadora Paranoazinho. Vocês fizeram essa comparação de preço com outros condomínios? Porque a realidade dos condomínios é bem parecida, né? Em termos de... É praticamente a mesma rua. Mas não, sim, essa foi um dos pontos que nós levamos para a argumentação. Porque, eu falo assim, o Bela Vista e o Lago Azul, eles calcularam R$630 o metro quadrado. Certo. O RK foi 950. Certo. Olha o que ele falou inicial, valor de mercado. Sim, entendeu? Sim. Aí, não, é porque... Quer dizer que o RK ele é mais valorizado que o Bela Vista? Muito mais. O valor final... A partir da avaliação da TerraCap. A avaliação sem as deduções de melhoria era de 460. Aí quando você pensa nisso aí você fala, poxa, mas a gente não tem uma escritura. Você tá entendendo como é que o morador recebe isso? É muito complicado, é muito difícil. Como que ficam os muros e guaritas nessa conta tudo aí? Pois é. Eu sei que você já acompanhou esse processo já de longa data. Sim. Eu me lembro que no movimento em prol dos muros e guaritas de 2017, você estava lá com a gente e tal. Isso, exatamente. Lá atrás hoje se consolidou um PLC que ele traz ali os mesmos problemas do passado, que é quanto que vai ser pago. Exatamente. Eu acho que até eu queria sua avaliação rápida, entendeu? E o que você acha e como é que vai ser agora? O que acontece, né? Eu participei desse processo lá atrás, apoiando esse projeto e, lógico, fazendo os questionamentos, e depois nós também agora, mais recentemente, quando o processo foi levantado, a gente participou muito, mas de uma forma um pouco mais crítica, e fomos mal interpretados, né? Porque alguns pensaram que a gente, né, os condomínios da região norte não queriam o PLC, e não era isso, né? Eles acabaram interpretando um pouco diferente, né? Nós ficamos até
um pouco marginalizados, né? Em participações de eventos a gente não foi chamado, na representação da Saída Norte aqui não foi chamado porque a gente era contra, nós nunca fomos contra, muito pelo contrário, nós temos total consciência da necessidade que nós temos de legislação, né, que ampare nossos muros, isso aí é óbvio. Agora, o que a gente não concordava é com as condições. E nós conseguimos avançar em alguns pontos. Exemplo, no projeto inicial estava previsto lá, estava meio dúbio lá a questão da limpeza urbana, né? Que a gente era responsável pela limpeza urbana. Falei, peraí, mas nós trabalhamos aí lá atrás junto com o deputado João Cardoso, e ele colocou um projeto e aprovou o projeto de lei, e hoje o SLU tem que fazer a coleta. E parecia que isso aí não ia sair da obrigação. Aí nós brigamos por esse ponto. Um outro ponto que a gente conseguiu incluir no projeto foi a questão das regras. Então, para uma coisa é ser de um condomínio de acesso controlado e qualquer pessoa pode entrar. Outra coisa é a pessoa entrar, mas ela tem que obedecer às regras. Sim, porque é o seguinte, você faz as benfeitorias, aí chega um cara lá, quebra tudo, aí você vai questionar o cara, o cara fala, isso não é problema seu, rapaz, isso não é problema seu, não. Isso é lá chama com o GDF. PM, sei lá. Entendeu? Aí você não tem regra dentro do condomínio. Nós conseguimos incluir essa questão aí. Sim. E isso foi um ponto positivo. Um terceiro ponto que foi incluído pelo deputado, parece que foi o Roosevelt, que sobre a questão já que a área pública, a gente não tem que pagar mais a gente vai deixar de pagar a iluminação externa. Sim. Isso é um avanço também do projeto. Então temos esses pontos, esses avanços em relação a anterior, né, ao projeto anterior, projeto original, mas uma coisa que ficou ainda muito complicada é a questão de não sabermos o que vai ser cobrado. Né? Então não sabemos o que vai ser cobrado, pela infraestrutura foi desenvolvida, e uma sinalização pelo projeto anterior que vai ser cobrado dos condomínios, o mesmo valor que é cobrado comercialmente de quem usa o Parque da Cidade, é uma grande injustiça, né? Porque é uma coisa muito parecida. Então, na minha opinião, minha humilde opinião, entendeu? Eu entendo, eu participei de muitas reuniões, todas que foi possível, eu entendo perfeitamente a posição, né? Até porque o Ministério Público também impõe ao GDF essa questão de fazer esse contrato e tal, de uso, mas há que se considerar o seguinte, que o morador é que construiu tudo, e o morador vai continuar preservando. Então que se cobre um valor, que seja um valor simbólico, valor razoável. E aí a crítica, né, aos nossos deputados, né, nesse aspecto, é que eles delegaram, né, deixaram para o GDF a regulamentação. Então, quer dizer, regulamentar cobranças, etc., né, regulamentar pelo próprio GDF, eu acho que não seria adequado. E houve um compromisso do presidente da Câmara que esse assunto seria tratado com calma lá e não foi tratado assim, de supetão, tal. Não foi um projeto ruim, foi um projeto bom, entendeu? Mas carecia de alguns ajustes. Mas você admite que teve avanço? Teve avanço, e foi uma lei boa, necessária. Agora, o que a gente faz em relação a isso, na minha opinião, é o seguinte, vamos aguardar o bom senso e o senso de justiça, né, da CEDU em relação à regulamentação do projeto. Tivemos vários avanços aí, inclusive com a manutenção das guaritas como elas estão, aquelas que já existiam, a questão dos muros, a transparência para novos condomínios. A questão do muro vai ter algum tipo de ônus para o condomínio, ou seja, vocês vão ter que readequar alguns muros, porque tem essa questão da permeabilidade. Não, os muros, esse foi um dos avanços do projeto, né, da última versão e da aprovação da lei, que os muros, aqueles que já estavam construídos, né, permanecem, até a data o marco ali, né, ele vai ser respeitado, permanece como está. Os novos terão que ser, ou que fizeram mais recentemente, terão que ser adequados. Então achei isso bastante justo, então tem avanço, a lei foi muito boa. Agora o que a gente precisa é de senso de justiça na parte da regulamentação. Em relação, inclusive, é preciso que se pense, né, se você vai cobrar para a área, o condomínio que preserva uma área verde, aí vai cobrar sobre aquela área verde que o condomínio preserva? Você está entendendo? Então tem coisas que precisam ser pensadas com muito carinho, né, e com senso de justiça. Mas se houver algum exagero e tal, a gente vai lá novamente
lá na Câmara e vão cobrar dos deputados. Ô, né? Avelino, eleitores vocês têm. Eleitores vocês têm. Bastante, nós temos bastante isso. De repente funcionaria até mesmo na forma que a gente é possível você fazer um privado, fazer a administração de um espaço público, né? Mediante o instrumento da Adote uma Praça, Sim, que é uma sim. contrapartida. Isso, exatamente. Uma vez que é assumido que aquela é uma área pública e vai ser cobrada, né? Vai ter um ônus ali para você utilizar daquela área pública. Se eu tô fazendo benfeitorias, pode acontecer essa permuta nessa contrapartida. Sim. Peraí, tô preservando, por que eu vou ter que pagar por isso aqui? O RK tem uma área verde grande, aqui, né, só da nossa região aqui, o RK tem área verde grande, o Bela Vista tem área verde grande, o Interlagos, né, também tem área verde grande. Então é importante que se leve em consideração essas realidades na hora de se ponderar aí e regulamentar. Senão a gente vai ter que buscar a Câmara de novo, eu vou ter que falar, vamos estabelecer limites aqui. Vamos falar a mesma língua, gente, né? Vamos juntar todo mundo, vamos juntar as coisas aqui. É um processo, a gente vai avançando. Educativo mesmo. Lá do lado tem o Império dos Nobres, deve ter uns 600 e poucos lotes. Sim, sim. Lá foi resolvida a regularização, foi resolvida as questões ambientais, foi instalada a drenagem pluvial, instalação de bacia, tudo dentro daquela mesma coisa que vocês fizeram. Pois é. Por que você acha que tem tratamentos diferentes? Não deveria, né? Não deveria ter, né? As instâncias não podem ser... É isso que a gente quer fazer. Nós temos uma reunião com a procuradora, né? Da doutora Ludmila, que é muito sensível. Ela, inclusive, o recurso, a gente tem que fazer justiça, né? O governador Ibanez se manifestou no sentido de ajudar nesse processo e a procuradoria se manifestou no processo de forma muito favorável, colocando realmente dentro do recurso elementos para a defesa, não só do GDF, mas do RK também. Então isso a gente tem que reconhecer, né, esse trabalho. Agora a gente quer ir além. Eu quero chegar numa assembleia com o condômino e falar assim, vamos resolver tudo de uma vez, né, conforme o governador se manifestou. Eu não quero resolver uma coisa e ficar pendente, a pessoa ficar de sobressalto sem saber o que vai acontecer. Não, vamos criar uma expectativa de que vai resolver. Porque quando nós fizemos a obra de drenagem, foi exatamente isso que eu falei para o condômino. Então, assim, eu tenho que ser muito transparente com o meu condômino. Então, é o seguinte, eu falei assim, gente, vamos fazer a recuperação ambiental, vamos fazer a drenagem e tal, porque isso vai ser benefício para nossa sentença lá. A gente vai ter vamos pedir o arquivamento daquela sentença, entendeu? Vamos fazer um negócio, vai fechar aquela sentença, encerrar aquela sentença. Aí, o contrário, a gente levou, foi uma paulada maior do que esperava, totalmente absurda, desproporcional, né? Desproporcional, totalmente desproporcional. Aí eu chego e falo, não, agora vamos pagar o terreno que a gente vai... Aí o cara fala, mas eu já ouvi essa conversa, eu tô tendo aqui uma, né? Um déjà vu, né? Eu tô tendo déjà vu, exatamente, eu tô tendo déjà vu. Você falou lá atrás, se a gente fizesse toda a recuperação ambiental, fizesse coisas, a gente ia ter o benefício da sentença. Agora paga o terreno que a gente vai ter o benefício da sentença? Não. Então vamos conversar e resolver tudo junto. Então o que eu quero é sensibilizar as autoridades, eu acredito que em grande parte a gente já tem conseguido, né? A gente tem feito algumas reuniões e tal, e que a gente possa resolver tudo. E isso vai ser um benefício muito grande para toda a região, porque o Império dos Nobres está travado em função dessa escritura, né? Que tá parada, né? Todas as matrículas da região, né? E isso acho que pode trazer implicação, inclusive naquela via que tá vindo lá pelo Lago Norte. Então, quer dizer, eu penso que vai destravar toda a nossa região e vai ser mais um ponto, né, de avanço na região.